Olá, mais um fim de noite pela TV Século XXI para todo o Brasil. Eu quero agradecer a sua audiência e o nosso programa hoje está muito interessante. Proteger grandes ideias que impulsionam a indústria, a ciência, a literatura e as artes e ainda recompensar seus criadores. Esse é o papel das leis de propriedade intelectual. Recursos muito importantes para garantir o crescimento do país e a competitividade no mercado externo. Hoje, eu converso com o Dr. Paulo Roberto Toledo Correia, advogado especializado em propriedade intelectual pela USP e sócio proprietário da Toledo Correia Marcas e Patentes na cidade de Campinas. Eu quero agradecer, Dr. Paulo, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Alberto. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de começar essa nossa conversa, porque talvez, como muitos dos telespectadores que nos veem, eu sou ignorante no assunto, quero admitir já isso de início. Eu queria saber como é que surgiu essa história de propriedade intelectual. Olha, Alberto, a história da propriedade intelectual, ela é ligada à era de ouro do comércio em Florença. Existem várias indicações, várias situações, mas um dos primeiros momentos são os privilégios dados pelos príncipes em Florença para os comerciantes, né, que tinham grandes ideias. Então, é mais ou menos por aí, existem outros dados, outras épocas, isso é um início histórico. Agora, no Brasil, com a chegada da família real portuguesa, quando Napoleão Bonaparte expulsa Dom João VI de Portugal e Dom João vem para o Brasil, você se lembra nos bancos escolares que a família real chegar ao Rio de Janeiro foi aberto. Os portos foram abertos às nações amigas. Com essa abertura, o Brasil até então só podia produzir o algodão para a roupa dos escravos e era puro extrativismo, ou seja, a nossa riqueza só ia embora daqui para Portugal e daí para a Europa, para outros países. Então, a partir do momento da chegada da família real no Brasil e a abertura dos portos, o comércio, esse intercâmbio, começa a gerar uma necessidade. Com a chegada dos cursos jurídicos, com a independência do Brasil, com a chegada dos cursos jurídicos, é promulgada por Dom Pedro I a primeira lei, junto com o início dos cursos jurídicos, a primeira lei que protege os inventos e as criações intelectuais no Brasil. Quem quiser ter a curiosidade histórica de ver este decreto, vá à sala da congregação na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, São Paulo, e você vai ver o decreto escrito em ouro na parede. Que interessante. Quer dizer, então, que já aí no Brasil Império, então, é que se começou essa preocupação com a questão do direito de propriedade. Lembre-se que com a chegada da família real, veio uma grande biblioteca para o Brasil. Essa grande biblioteca, que é uma das mais importantes do mundo, está no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, que é a Biblioteca Nacional, né? Então, a chegada realmente da corte ao Brasil traz um novo momento, um impulso para o desenvolvimento, né? Como eu disse, nós só fabricávamos roupa para escravos, algodão cru para escravos, né? A partir daí nós vamos fabricar coisas mais sofisticadas, como rapé, como pequenas outras coisas, e começam a surgir as primeiras marcas, os primeiros privilégios. Perfeito. Agora, Paulo, eu queria saber de você o seguinte: qual é a importância da propriedade intelectual para um país, da defesa da propriedade intelectual para um país? Olha, eu diria que é uma importância muito grande, primeiro, num sentido que ela deve ser mais divulgada e mais conhecida. Você imagine a situação do Santos Dumont, né? Que é polêmica até hoje. É polêmica, né? E é uma situação bastante delicada. Vamos comparar a situação. Os irmãos Wright fizeram um lançamento de um avião através de um estilo de uma catapulta, um tipo de uma catapulta. O Santos Dumont foi o primeiro que levantou naturalmente o avião. Do ponto de vista de uma patente, naturalmente. Então, do ponto de vista do que é uma patente, por exemplo, a diferença é brutal entre você jogar uma coisa no ar e ela flutuar, e a outra é você sair com algo mais pesado que o ar e fazer esse algo flutuar. Então, do ponto de vista da propriedade intelectual, nós temos no Santos Dumont realmente um grande avanço tecnológico. Então, a importância é absoluta,
Por quê? Porque se nós tivéssemos protegido, se Santos Dumont tivesse protegido essa ideia como uma patente, nós teríamos tido, não havia polêmica, não é? Porque é um estágio tecnológico muito acima dos irmãos Wright. Então, mas na verdade, o Santos Dumont foi, portanto, o primeiro. Você disse que do ponto de vista de patente há uma grande diferença. Significa que essa ideia de levantar alguma coisa, né? No caso, um avião, que é mais pesado que o ar, fazer ele decolar naturalmente, então o Santos Dumont foi o primeiro a fazer isso. Foi o primeiro a fazer Mas ele isso. não patenteou isso. Não houve uma patente. Não houve uma patente. Não. E com isso nós saímos perdendo, evidentemente. Saímos perdendo. Por quê? Porque o que aconteceu no caso dos irmãos Wright? Os americanos sempre são muito ciosos nessas questões. As informações ficaram bloqueadas na direção dos irmãos Wright e toda a divulgação de informações, o Museu da Aeronáutica, as coisas que falam nos Estados Unidos dos irmãos Wright, não se fala praticamente do Santos Dumont. Agora, recentemente, nesse centenário do primeiro voo, né, que se levaram réplicas para os Estados Unidos e se falou. Quer dizer, é uma coisa que era quase um tabu, vamos dizer assim, em relação ao Santos Dumont. O mundo todo, né, na esfera de influência francesa, o mundo todo sempre, e europeia, cortejou Santos Dumont. Mas na esfera de influência norte-americana, os irmãos Wright. E os americanos... E eles patentearam. Eles patentearam. E os americanos são melhores em marketing do que qualquer um, né? Eles sabem trabalhar, eles são imbatíveis nisso. Agora, Paulo, como é que eu administro? Nós vamos daqui a pouco para um rápido intervalo, mas eu gostaria de deixar essa pergunta e para você nos responder essa pergunta no próximo bloco. Como é que eu lido, por exemplo, então, com falsificações? Vamos imaginar, eu invento algo, patenteio e descubro no dia seguinte, andando pela rua em São Paulo, vejo que alguém copiou aquilo ou... Eu não sei, alguém uma vez me disse que as ideias estão aí pelo ar. Quando a gente tem uma ideia, é bom já logo patenteá-la, porque pode ser que uma coisa parecida surja ao mesmo tempo que a outra, né? Não sei, duas coisas semelhantes venham para o mercado ao mesmo tempo e quem patenteou, no caso, leva, né? Então eu queria saber como é que a gente lida com essa coisa de falsificação, quando existe uma evidência que é uma cópia e tal. Então nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos, o Dr. Paulo vai responder essa pergunta. Programa Fim de Noite, pela TV Século XXI, para todo o Brasil. Eu quero, nós estamos falando hoje, né, de propriedade intelectual, que é uma coisa muito importante, de patentes. E eu quero recomendar a vocês que acessem o site que está aí na nossa tela, www.patente, sem E, né, net, tudo junto, .com.br. Esse site é um site que ajuda você a se orientar, como é que você deve proceder, é isso, doutor Paulo? Exatamente. Como é que você deve proceder para registrar a sua marca, para patentear a sua marca, não é isso? Explica muito tecnicamente, mas desmistificando, né, o palavreado técnico, explica de uma forma bem simples os tipos de proteção de propriedade intelectual para cada área. Ah, ou seja, para cada área existe uma forma de procedimento. Exatamente. Inclusive, a gente tem bibliografia e temos links de vários institutos de propriedade intelectual do mundo todo. Legal. Olha, então é muito importante para você que quer saber como é que você faz para patentear a sua marca, a sua invenção, como é que você deve proceder. E eu deixei uma pergunta no ar. Como lidar com as falsificações? Na verdade, eu vou fazer uma pequena correção. A gente tem registro de marcas e patente de produtos. Ah, perfeito. A marca é um registro.
A patente é sempre um produto. Perfeito. Ou um processo. Tá bom. Essa é uma situação natural. Muitas pessoas falam, vou patentear minha marca. Não. Vou registrar minha marca, vou registrar meu direito autoral e vou patentear o meu produto. Aquilo que é inovação eu patenteio, mas tem que ser um produto físico. Bom, a questão das falsificações, eu diria que se a gente quiser fazer uma boa campanha anti-falsificação, ela teria que se partir de um lado mais educativo. Ou seja, fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Primeiro, ensinar claramente o que é propriedade intelectual, o que são os direitos autorais, o que é propriedade industrial. Propriedade industrial cuida de marcas, patentes, transferência de tecnologia. Já os direitos autorais cuidam de obras e de software. Entendeu? Não, repete isso para mim então. Como é que é o negócio? A propriedade industrial cuida das marcas, das patentes, das indicações geográficas, das denominações de origem, cuida do segredo de negócio, do segredo industrial. Que nós vamos falar daqui a pouco. Cuida da repressão às falsificações de produtos falsificados em relação a marcas, em relação a patentes falsificadas, entendeu? E a transferência de tecnologia e também um pouco relacionado com a parte de software. Porém, o regime de proteção do software, por exemplo, ele é um regime que ele é focado, ele é atingido pelo direito autoral, embora seja uma lei própria. Já os direitos autorais, eles cuidam da proteção da criação das obras do espírito, que é a literatura, a poesia, a fotografia, o cinema. Hoje tem a questão da internet e web design, todo esse conteúdo, tudo aquilo que a gente escreve, as músicas. Né? Perfeito. Então é muito amplo, os sermões são protegidos por direitos autorais, as alocuções. Né? Isso aqui que nós estamos fazendo neste momento tem uma proteção autoral sobre esse texto aqui que nós estamos... Perfeito. Né, trabalhando sobre ele. Agora, então, a falsificação. Como é que eu resolvo o problema da falsificação? Olha, eu vou dar um exemplo, porque, olha, a gente ouve muito e vê muito. Existe uma marca famosa de bolsas, muito antiga, que é uma marca realmente que eu falo aqui, porque nós não estamos fazendo propaganda mais do que era alardeada, que é a Louis Vuitton, por exemplo. Sim. É uma marca conhecida e que é conhecida e tem uma tradição de qualidade, uma tradição de... Enfim, e custa caro. A gente sabe que se encontra em vários locais no Brasil e no mundo inteiro, é um fenômeno mundial, réplicas exatas, tão perfeitas quase, que fica difícil a gente diferenciar a verdadeira da falsa, no olho, pelo menos. Como se proceder num caso desse, por exemplo? Olha, as empresas de alto renome, como é o caso da Louis Vuitton, Gucci e outras empresas, elas têm todo um trabalho de combate à pirataria, né? Um trabalho de combate às falsificações. Se você for a 25 de março lá em São Paulo, para não ficar falando muito, né? Se nós formos a 25 de março, você vai comprar, mas você compra também em Nova York, nas esquinas de Nova York. Canal Street, né? Você compra o relógio da Louis Vuitton, você compra o relógio Rolex, você compra grandes marcas de relógios de luxo, canetas Montblanc falsificadas, né? Isso. Então tem até a história de um político que ganhou um relógio falso não faz muito tempo, né? Ah, é mesmo? Lembra que ganhou um Rolex falso. Então, essas histórias, elas são histórias que elas de fato acontecem. Me lembro há 3 anos atrás que eu estava em Washington, andando próximo do Tesouro, próximo do Congresso, na região ali do Congresso do Tesouro, no centro de Washington, e eu vi um camelô chinês lá vendendo um monte de produtos. Todos falsos, né? Óbvio. Com imitações, né? Então, isso é uma praga. As empresas fazem o quê? As empresas, elas trabalham... Legalmente, no campo legal, a lei de propriedade intelectual, ao contrário do que as pessoas pensam, ela é uma lei muito antiga. O Brasil é um dos fundadores da Convenção de Paris. Dom Pedro era um grande entusiasta de inovações. Né? Nós tivemos assim muitas inovações tecnológicas chegando ao Brasil através de Dom Pedro II. Então, o Brasil é fundador da Convenção de Paris, é um dos fundadores da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, tem mais de 100 anos.
E essas leis são parecidas desde aquela época. Elas vêm, o TRIPS, o Acordo TRIPS, que foi muito falado, ele é apenas uma ampliação dessas leis, dando mais garras para justamente combater e coibir a falsificação e a violação da propriedade intelectual. Mas o procedimento, por exemplo, vamos imaginar, a Louis Vuitton, quando ela descobre um ponto de venda falso, como é que ela vai ao juiz, o juiz vai dar uma ordem de apreensão e ela vai com uma medida vai tomar uma medida judicial de apreensão dos produtos e vai agir criminalmente contra o proprietário, contra a pessoa que está comercializando e vai tentar chegar ao falsificador. Ah, perfeito. Ou seja, então eu vou ao juiz, o juiz aciona a polícia, por exemplo, através de um documento, a polícia vai até aquele local onde se descobriu que está sendo produzido as réplicas, fecha, prende todo mundo e vai até o proprietário para poder puni-lo. Eu diria que não há uma prisão, mas sim há uma apreensão dos produtos, entendeu? E um processo criminal contra... Processo criminal contra o falsificador. Perfeito. A não ser que seja uma situação de flagrante, né? Eu me lembro que quando a Xuxa fazia aquelas sandálias da Melissa, lembra-se? Lembro. Isso faz uns 15 anos, não sei exatamente o tempo, que um industrial foi à fábrica que fabricava a Melissa e subornou o funcionário para obter os desenhos e foi preso em flagrante no momento da entrega. Né? Então tem situações assim de espionagem, do sujeito buscar o desenho, né? Mas isso de você proteger, é importante dizer o seguinte: as pessoas que têm uma grande ideia, que ela seja colocada em prática, elas devem buscar a proteção. Se elas não buscarem a proteção, elas estão correndo o risco de fato, alguém vir a copiar. Vou pegar o exemplo de pirataria de um pequeno negócio. Um cliente nosso, ele criou um bicombustível portátil, que você adapta a qualquer automóvel. Ele saiu de um pequeno faturamento de 30 mil reais na época para 3 milhões de reais mês. E o mercado todo começou a copiá-lo. O que aconteceu? Ele quase quebrou. Porém, ele tinha patente, ele tinha desenho industrial do produto e ele tinha uma patente depositada nos Estados Unidos. Com esse problema do petróleo nos Estados Unidos, o pedido de patente nos Estados Unidos começou a salvá-lo dessa situação que ele estava passando aqui no Brasil. Então, a proteção, tanto para o pequeno, como para o médio, como para o grande empresário, ela é fundamental porque o conhecimento, ele é uma forma de poder. E o conhecimento aplicado à tecnologia, ele gera prosperidade. Uma das poucas formas de uma pessoa ficar muito rica, muito próspera, é através de um invento. Veja o que eu falei, ele saiu de 30 mil para 30 milhões. A vida da empresa dele, a vida dele mudou radicalmente. Em seguida, ele quase foi à bancarrota. Se ele não tivesse patenteado... Ele estaria numa situação muito pior. Muito pior. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo. Eu quero lembrar você que você pode acessar e você pode saber da importância da propriedade intelectual, patentes e tudo acessando o site www.patentenet.com.br. Nós já voltamos. Bom, hoje nós estamos falando de propriedade intelectual aqui no Fim de Noite. Eu tenho a honra de receber o Dr. Paulo Toledo Correia e eu gostaria, Dr. Paulo, de dar sequência a essa nossa conversa perguntando o seguinte: então, enfim, o que é uma marca e como é que a pessoa pode requerer uma marca? Bom, a marca, ela é um nome, aquele sinal visual é um nome, né? É aquilo que distingue, né, um produto, né, ou um serviço. Então, a marca, como é que você faz para proteger? Normalmente você faz buscas,
né? Existem sites como o do próprio INPI, mas o correto é você buscar um profissional especializado, porque se você vai ao site e faz uma busca, mas não sabe fazer um filtro da busca, confrontando aquilo, porque uma marca tem classificações. Então você pode buscar uma marca, escrever de uma forma e uma marca muito similar estar registrada de outra, na mesma classe, mas muito próxima, mas com uma grafia um pouco diferente. E você não localiza. Você vai, deposita uma marca e ela vai ser indeferida. Então uma marca é fundamental primeiro fazer uma busca bem feita, é fundamental escolher bem as palavras, né, que vão ser registradas, a busca muito bem feita. Feito o depósito, ela vai levar um tempo. Até há pouco tempo atrás, nós registrávamos marca em 2 anos, no máximo. Aí, houve um problema muito grave no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a marca passou a ter um prazo de 6 anos para registro. Recentemente, com a contratação de novos funcionários, esse prazo tem caído para 4 anos e deverá cair ainda mais, graças ao excelente trabalho da atual gestão do INPI. Mas é fundamental, então, fazer buscas e fazer o depósito e ter o acompanhamento por um bom profissional, porque é um serviço bastante técnico, né? E às vezes as pessoas são instadas, tentadas a fazer aquilo por conta própria e depois elas vão se deparar com situações, por exemplo, como que a pessoa vai recorrer de um indeferimento de uma marca? Com que conhecimento? Com que base técnica? Com que base legal? Jurídica, né? Exatamente. Legal, A mesma coisa em relação às patentes. As patentes, elas são... Você faz uma busca através de engenheiros de patentes, ou físicos ou químicos. Então você não vai simplesmente ao INPI e faz o patenteamento de um produto, de uma criação sua. Você tem que saber com um engenheiro de patentes se aquilo é patente ou não. A lei veda muitas criações. Por exemplo, você não pode criar uma patente que mexa com energia nuclear. Porque a lei vai vedar. Você não pode registrar uma marca de um palavrão. A lei veda. Então você tem que tomar muito cuidado e tem que ter uma boa assistência do ponto de vista técnico e legal para que você não gaste, não jogue seu dinheiro fora, né? E também tem que tomar muito cuidado com entidades de proteção a inventores, com profissionais que prometem o céu, porque o processo de patenteamento e de registro de marcas não é um processo, o céu, ele só existe através de um projeto de negócio muito bem feito e nada de marketing, e sim de muito bem feito e muito racional. Então tem que tomar muito cuidado, tem que haver muita prudência, porque o mercado promete milagres, maravilhas, mas você sabe como é que é o mercado e o marketing. Ou seja, portanto, é preciso um processo analítico, cuidadoso, né? Muito. Minucioso, detalhado. Não é cair no primeiro canto da sereia que a gente ouve por aí. Às vezes, por desinformação, a gente é seduzido por esses cantos e acaba se dando mal. Muitas histórias, a gente tem muitas histórias. Agora, uma pergunta, doutor Paulo. O senhor mencionou, existe um prazo de validade desse registro, por exemplo, de uma marca? Existe. A marca, quando ela é registrada, ela é válida por 10 anos e ela pode ser prorrogada. E eu tenho a prioridade, obviamente. Exatamente, né? Mas ela vai sendo prorrogada. Vamos pegar um exemplo de uma marca bem sucedida que também é notoriamente conhecida, que a gente não vai fazer merchandising, a Coca-Cola. Né? Claro, a Coca-Cola, junto com ela trouxe inúmeros conceitos maravilhosos do que é propriedade intelectual. Ela trouxe o conceito do design da garrafa. Que é única aquela garrafa. É única aquela garrafa. Reconhece. Aliás, não precisa nem estar escrito, a gente vê a garrafa. Já sabe que é Coca-Cola, certo? Ela trouxe o conceito da palavra Coca-Cola, certo? E ela tem o grande mistério da fórmula da Coca-Cola, do segredo industrial que está embutido na fórmula da Coca-Cola. Então a Coca-Cola, se nós não tivéssemos tido a Coca-Cola, nós não teríamos provavelmente o Guaraná engarrafado aqui no Brasil e todos os outros refrigerantes que existem em nível mundial. Ou seja, a invenção da Coca-Cola trouxe uma mudança no comportamento e uma criação de uma nova indústria. Inclusive a Coca-Cola criou a propaganda e o marketing da forma que nós conhecemos hoje. Então a Coca-Cola ela traz as franquias, que é uma modalidade de negócio que a gente conhece hoje, não é verdade? A Coca-Cola muda o perfil do capitalismo mundial com todas essas criações que estão em volta da mesma.
Ótimo. Olha, eu quero dizer o seguinte, nós estamos indo para o final do nosso programa, a gente vê que esse assunto é extremamente interessante. Eu convidei o Dr. Paulo, ele aceitou, ele continua conosco no próximo fim de noite, onde nós vamos estar aprofundando todas essas questões, essa questão que envolve, enfim, legislação de marcas, como é que nós vamos, como é que a gente realmente, o processo de patenteamento, discutindo detalhes, aprofundando esse tema que eu acho que, da propriedade intelectual, que é da máxima importância. Quero agradecê-lo mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar. E nós vamos voltar então no próximo programa com o Dr. Paulo aprofundando esse assunto da propriedade intelectual. Até o próximo fim de noite. Programa Fim de Noite pela TV Século XXI, nós estamos em todo o Brasil e eu quero agradecer a sua audiência e nós hoje continuamos falando de propriedade intelectual, né? Eu converso com o Dr. Paulo Roberto Toledo Corrêa, que é advogado especializado em propriedade intelectual pela USP e sócio proprietário da Toledo Corrêa Marcas e Patentes na cidade de Campinas. Eu gostaria de começar essa nossa conversa, primeiro agradecê-lo por continuar conosco hoje, e eu gostaria de começar essa nossa conversa perguntando ao senhor se é possível a gente perder o direito a determinada marca ou patente. É possível. Toda marca ela tem um prazo de validade. A patente é a mesma coisa, tem um prazo de validade. As patentes, então, nós temos dois tipos de patente. As patentes de modelo de utilidade e as patentes de invenção. As patentes de modelo de utilidade, o prazo de duração dela é de 15 anos. E as patentes de privilégio de invenção, 20 anos. As marcas, elas são registradas a cada 10 anos. Então, eu falei na história da Coca-Cola na vez anterior. A Coca-Cola, ela tem uma marca que iniciou-se lá por 1900 e nada, certo? E ela foi sendo prorrogada a cada 10 anos. Então, é uma marca que ela se eternizou. E assim nós temos marcas brasileiras, por exemplo, vou dar o caso da Casa Granado, é uma marca antiquíssima. Né? Ela tem muitas décadas de registro, né? O sabonete, o talco Granado, o antisséptico Granado. Não estou fazendo propaganda, isso é uma história que está nos livros. Claro. Então, a situação das marcas é uma situação de prorrogação. A TV Século XXI poderá prorrogar sua marca indefinidamente. Já com relação às patentes, não, elas têm um prazo de validade. Né? O privilégio é um momento que você tem, que você goza de uma exclusividade por um determinado período. Esse período é no mínimo de 10 anos e no máximo de 20 anos no caso das patentes de invenção. Entretanto, os designs, o desenho industrial, eles podem chegar até 25 anos. O desenho industrial é uma forma de proteção à parte estética de um produto. Então, quando a gente imagina uma bolsa, uma cadeira, uma roda de automóvel, o desenho de um relógio, o desenho de uma joia, o desenho de um liquidificador, de uma churrasqueira, nós estamos falando não da parte técnica, funcional, mas só do design, né? Os italianos são os grandes mestres do design. Então, existe uma proteção específica para este tipo de desenhos, né? Que são os desenhos industriais, e que pode chegar a essa proteção até 25 anos. Depois disso é domínio público. As patentes, depois de 15 anos no modelo de utilidade e 20 anos no privilégio de invenção, domínio público. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Paulo. É possível
um estrangeiro registrar uma marca no Brasil? É possível tanto o estrangeiro registrar uma marca no Brasil como uma patente, assim como é possível brasileiros registrarem marcas e patentes no mundo todo. Isso significa que a legislação brasileira nessa área, ela está em conformidade com aquilo que se pratica no mundo, é isso? Exatamente. Eu disse que existem vários tratados internacionais, o Brasil é signatário de quase todos, e é muito comum nós, quando vamos exportar produtos brasileiros, registrarmos a marca e muitas vezes a patente do produto lá fora. Tá, agora vamos ver o seguinte, quais são os procedimentos, por exemplo, na hora de entrar com o pedido de uma marca? Então, como eu disse, tem que ser feita uma busca muito bem feita. Tá. É feito o registro através de um escritório especializado, né, para poder fazer aquele acompanhamento, que é um acompanhamento semanal, é bastante delicado, bastante prudente você ter um bom profissional, porque, como eu disse, é delicado esse acompanhamento, né? E as pessoas que não estão acostumadas, a revista é muito grande, ela é semanal e é muito grande. Então, você acompanhar uma pequena marca dentro de uma revista enorme é difícil, né? Você vai se dedicar, vai perder horas. Então, é importante ter um bom profissional, um bom escritório. E eu indico aqueles que são vinculados à Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, ABAP, que é a nossa entidade em nível nacional. Agora, você falou em segredo industrial. O que é essa história de segredo industrial? Eu queria entender um pouco. Segredo industrial, existem empresas, eu vou falar novamente da Coca-Cola, mas existem outras empresas que elas optam por manter fórmulas em segredo. E como é que é possível? Isso é uma coisa muito complicada, né? Porque você tem pessoas lidando com isso, concorda? Dizem. E aí existem, por exemplo, eu não sei, eu tô imaginando que em algum momento do processo, por exemplo, você falou da Coca-Cola. Pode ser a Pepsi, pode ser o Guaraná Antártica, que é uma coisa, por exemplo, um Guaraná, eu acho que é uma das bebidas mais saborosas, extraordinárias que eu já vi na minha vida. Você, por exemplo, faz um Guaraná ou a Coca. Em algum momento desse processo, tem alguém que sabe quanto que vai de alguma coisa, quanto que vai de outra. E em algum momento, em algum estágio do processo, tem alguém que sabe que produtos primários eu utilizo para compor em alguma proporção para dar aquele gosto. Eu pergunto para você, como é que eu faço? É complicado isso. Olha, normalmente, no caso da Coca-Cola, reza a lenda que são 3 pessoas que deteriam a fórmula. Então, vem um sujeito lá de Singapura, vem aqui em Viracopos, ele mexe, faz uma mexida, né, no aeroporto aqui, na fórmula, vem outro sujeito que vem dos Estados Unidos, faz outra mexida, aí vem um brasileiro de Manaus e faz uma terceira mexida e estaria feita a mistura que vai compor o xarope, que vai depois para as engarrafadoras, né? Então, essa situação, reza outra lenda, que eu não sei se é verdade, que teria uma única pessoa que é detentora da fórmula do Guaraná Antártica, que é aquele Guaraná que todo mundo sabe, né, que tem o sabor muito característico. Né, então, tem empresas que elas detêm esse nível, né, de segredo. Como é que isto é amarrado juridicamente? Isto é amarrado através de contratos, né, e é possível que a pessoa realmente só conheça até um determinado segmento, e não todos os segmentos do processo, né? Eu acredito que seja por aí. E os contratos, realmente, né, a pessoa deve ser bem remunerada, e os contratos prevêem que é impossível, né, várias vezes já se tentou, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, na década de 40, na época da Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, tentava quebrar a fórmula da Coca-Cola. Uns estados da Índia, recentemente, tentaram obrigar a abertura da fórmula, né? Então, não vai haver essa abertura, porque o segredo do negócio é o segredo do sucesso dele, né? Essa mística da Coca-Cola, a mística do Guaraná Antártica, ela está ligada ao segredo. Então, existe sim, é um produto natural, a Coca-Cola, natural não, ele é um produto saudável, ele não tem efeitos de vício que as pessoas alegam, mas existe uma mística em cima dessas questões todas. Justamente pelo segredo industrial. Exatamente. Que é mantido de forma tão rigorosa, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos com esse nosso bate-papo sobre propriedade
intelectual e marcas e patentes, esse assunto está muito interessante. Eu quero só lembrar que você pode tirar as suas dúvidas sobre o tema do nosso programa de hoje no www.patentnet.com.br. Está aí o site na nossa tela. Até já, nós já voltamos. Programa Fim de Noite, pela TV Século XXI para todo o Brasil. Nós recebemos hoje o Dr. Paulo, estamos falando de propriedade intelectual, não é? Como você pode registrar a sua marca, é isso? Isso. E como você pode, com patente, não, a gente não registra. Registrar o produto, patentear o produto. Patentear o produto, isso. Então, Dr. Paulo, existe uma lei brasileira que parece que proíbe a patente de recursos naturais. Quero que o senhor nos fale um pouco disso. E como proceder, por exemplo, no caso da emissão de um remédio de grande importância, não é? E muitas indústrias, às vezes, e a indústria farmacêutica, como é que fica nisso tudo? Eu queria falar então da patente de recursos naturais. Qual é a sua visão disso? Bom, existe uma polêmica e existe muita desinformação. A polêmica, ela está calcada na desinformação. Então, se nós pegarmos uma montanha de ferro e olharmos para uma montanha de ferro sem conhecimento, ele é um recurso natural. Então, isso não pode ser patentear isso. Se você olhar para uma floresta de açaí, né, e não aplicar nenhum conhecimento sobre aquela floresta de açaí, você não tem que falar em propriedade nenhuma de nada. Isso é um recurso natural. A partir do momento que você aplica o conhecimento sobre uma montanha de ferro e transforma este conhecimento em um produto revolucionário, o quartzo, em Poços de Caldas, está cheio de montanhas de quartzo, mas o quartzo só virou algo revolucionário a partir do momento que ele passou a ser aplicado nos produtos eletrônicos, né, enfim, pela ciência e tecnologia, né? A mesma coisa com relação aos medicamentos. Você encontra a espinheira santa, por exemplo, ela é ótima para tratamento de úlcera, ela é ótima para o tratamento de gastrites. Mas a espinheira santa em si, não tem como patentear a espinheira santa. Ela existe na natureza. Agora, se você for pegar e sintetizar a espinheira santa, aplicar conhecimento, ampliar as propriedades dela. O espectro e as propriedades dela para outras doenças e para outras aplicações, é possível sim você patentear o produto final obtido daquela síntese, daquela molécula que foi trabalhado, retrabalhado, testado, etc. Então, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque as pessoas, eu lembro aquela história do cupuaçu, patentearam o cupuaçu. Em primeiro lugar, tentaram um registro da palavra cupuaçu no Japão. Só que o Brasil, da mesma forma que os países internacionais são protegidos por tratados, o Brasil também é protegido por tratados. Então, vai-se ao Patent Office ou à justiça japonesa e entra-se com o processo contra e naturalmente volta para o Brasil isso daí. Vai voltar. Foi patenteada a palavra Guaraná na Alemanha há tempos atrás, entendeu? Então, quer dizer que esse problema da pirataria de palavras existe tanto aqui de brasileiros que pirateiam palavras, marcas e produtos estrangeiros, como de espertos estrangeiros que também patenteiam ou registram produtos nacionais. Então, o problema todo é desinformação. Propriedade intelectual é a aplicação do conhecimento e, além da aplicação do conhecimento, da pesquisa, né, você tem que ter uma inovação. Se não houver inovação, não tem patente. Por exemplo, doutor Paulo, eu vou pegar um exemplo que me ocorre agora aqui, nessa área de flores ornamentais, por exemplo, né? Eu conheço uma pessoa
que tem na sua família uma cientista que, dentro de uma empresa, lógico, sendo ela parte de uma equipe, desenvolver uma série de orquídeas, por exemplo, e uma série de bromélias, desenvolvem bromélias. Então, através de manipulação genética, imagino eu, uma nova espécime surge. Isso pode ser patenteado. Pode ser protegido através da lei de cultivares. E é bom você falar sobre esse ponto, porque o Brasil, ele tem a Embrapa. A Embrapa é uma companhia líder mundial. O Brasil está num círculo virtuoso com a Embraer, na aviação. Ele está num círculo virtuoso com a Embrapa, ele está num círculo virtuoso com a FAPESP e institutos de pesquisa, com a Unicamp, com a USP, com a Universidade de São Carlos e outros polos de excelência que estão criando muitas coisas novas, aplicando muita ciência, né? Agora, no caso dos cultivares, nós temos muitas pesquisas sobre cana, sobre milho, sobre soja, sobre flores, e a criação de uma nova espécie, ela é importante porque nós estamos na ponta da tecnologia. Então nós temos uma lei que protege essa proteção à propriedade intelectual dessas plantas, e a Embrapa é realmente uma companhia líder mundial. Agora, o que no Brasil nós precisamos entender rapidamente, valorizarmos esse trabalho da Embrapa, ampliarmos esse trabalho da Embrapa, ajudarmos a Embrapa a ser alavancada do ponto de vista interno para que as pesquisas sejam facilitadas, para que ela tenha esse campo e ela possa se expandir, porque a Embrapa pode ser o diferencial num mundo que a água e o alimento cada vez vão estar mais escassos. Então é fundamental que os brasileiros eles tenham noção da importância da Embrapa e da proteção às criações que a Embrapa tem. A Embrapa é uma empresa fundamentalmente importante. O pessoal fica questionando problema de transgênicos com soja, com isso, com aquilo, e muitas vezes não estão vendo que é a Embrapa que está sendo atingida, porque a Embrapa é uma grande geradora e pesquisadora de alta tecnologia na área. Inclusive, nós tivemos o prazer de conversar com um dos diretores da Embrapa, em Brasília, e é impressionante que a Embrapa tem, na verdade, filiais no mundo inteiro, Estados Unidos, abrindo escritório na Índia, na Alemanha, na Inglaterra, ou seja, tal é o avanço nessa área de pesquisa e a tecnologia que a Embrapa detém. Exatamente. E muitas vezes nós ficamos criando leis aqui dentro, dificultando o trabalho do cientista brasileiro. Exatamente, né? Eu acho que neste momento nós temos que partir para abrir espaço para os cientistas, abrir espaço para empresas criadoras e criativas como a Embrapa, né, para que a gente tenha realmente esse ciclo virtuoso concretizado. Senão nós vamos ficar boicotando uma indústria muito próspera, nascente, que pode fazer diferença, entendeu? Num momento que justamente nós teríamos que estar fazendo esse movimento em sentido positivo e não negativo. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos para o nosso último bloco do fim de noite com esse nosso bate-papo com o Dr. Paulo. Nós já voltamos. Nós estamos de volta aqui no fim de noite e eu gostaria de iniciar esse nosso último bloco, nesse bate-papo com o Dr. Paulo, perguntando a ele se é muito complicado, é muito caro, se é muito difícil uma pessoa registrar uma marca ou patentear um produto. Olha, essa noção de grandeza, se é caro ou é barato, eu acredito que registrar uma marca não é tão caro. Também não é tão caro uma patente, em função dos benefícios. O que é caro realmente é quando você vai para o exterior, porque você vai pagar caro lá fora e a nossa moeda desvalorizada é um multiplicador. Então, quando nós saímos do país, nós somos mais pobres quando saímos do país. Internamente, não.
Uma patente, uma marca custa no máximo em torno de uns R$1.000, preço médio de mercado, e uma patente, ela custa entre R$2.000 e R$6.000, dependendo, eu estou dizendo... Né, da complexidade desse registro. Estou dizendo também a questão, às vezes até das posses da pessoa, e também não é só isso, e também a questão de região para região, os preços podem mudar. Os valores podem mudar, e os pequenas empresas e pequenos inventores, eles têm uma diminuição das taxas. Então, e as microempresas também. Então, isso possibilita uma certa flexibilidade. Doutor Paulo, uma pergunta. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero registrar uma marca. Eu vou pegar uma situação hipotética aqui, de um jeans, por exemplo. Eu vou lançar um jeans, quero botar uma marca nele, e tenho pretensão de exportar esse jeans para os Estados Unidos. Então, é conveniente que, quando eu faço o registro dessa marca, eu estou registrando ela somente para o mercado brasileiro ou para o mundo inteiro? Não, é somente para o mercado brasileiro. Se você quiser ir ao mercado americano e registrar a marca, você vai ter que ir ao Patent Office lá, contratar, quer dizer, vai registrar no Patent Office lá. Porém, você vai ter que ter um advogado fazendo isso para você nos Estados Unidos. Mais uma vez, a importância do seu advogado aqui, para ele vai atuar com outro correspondente, com outro colega nos Estados Unidos ou em outro país, e vai ser o braço da empresa brasileira lá, esse outro advogado. Agora, eu queria, antes da gente analisar um pouco, eu queria uma análise sua, como é que o Brasil está indo nessa área de marcas e patentes. Uma análise geral e algumas recomendações. Mas olha, antes disso, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, por exemplo, que a gente não falou disso aqui, essa questão das invenções tecnológicas, software, por exemplo. O software, primeiro, o software não é obrigatório o registro dele. Se as empresas ou os criadores de software querem registrá-lo, eles podem fazer isso através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Mas não é. Porém, existem inventos que podem ter software dentro, e aí há uma patente envolvendo software. Então, o software em si, puro, ele pode ser direito autoral e é registrado no INPI. Uma patente que envolva uma inovação tecnológica, que envolva um software dentro, ele pode ser uma patente de invenção e o software estará dentro dele. Então, quer dizer, tem que discernir se é só o software em si ou se é só a patente envolvendo um software. Porque uma coisa é o direito autoral, que vai proteger o software, né, e outra coisa é o direito da propriedade industrial, que vai proteger a patente. Uma curiosidade minha, por exemplo, hoje nós temos dois grandes sistemas operacionais no mundo, três na verdade. Nós temos o Linux, que me parece que vem com uma proposta de abrir, está aberto no que diz respeito a direito autoral. Nós temos, por exemplo, a Microsoft, que é uma potência, é a maior empresa do mundo hoje, eu imagino que seja, pelo menos é o que eu tenho lido. E temos, por exemplo, a Apple. Então, esses sistemas operacionais, eles são patenteados? Olha, eles têm proteção por direitos autorais. No caso nos Estados Unidos, existe patente de software. Então, existem patentes em determinados lugares, em outros lugares são direitos autorais, entendeu? No Brasil, são direitos autorais. Perfeito. Agora, uma avaliação sua do Brasil, talvez até comparativo, nós temos vários países aí ditos em desenvolvimento, como a Índia, por exemplo, alguns países aqui do continente latino-americano. Como é que o Brasil, na sua visão, o Brasil está em relação a esses países? É muito grande o número de registros de patentes? É muito grande o número de registros de marcas no Brasil? Olha, o Brasil na área de marcas, ele é um dos grandes depositantes mundiais, sempre foi. Já na área de tecnologia, não. Ele tem um volume de patentes relativamente pequeno pelo que ele poderia ter. Mas não adianta só buscar o patenteamento. Para você ter tecnologia, ter tecnólogos, engenheiros, físicos, você tem que investir em estudos. E o Brasil precisa urgentemente investir, não deixar jovens excluídos. Quando eles terminam o colegial, eles não têm para onde ir. Não adianta fixar só cotas. Tem que abrir faculdades para todo mundo que sai do colegial
e ter um ensino forte, né? A Índia fez essa opção, a China fez essa opção, o Brasil deposita 100 patentes por ano em termos mundiais, assim, 100 e poucas patentes. A Índia deposita centenas de vezes mais, a China centenas de vezes mais, entendeu? O que a gente vê? A gente vê que esses países que estão num grande crescimento, eles fizeram um grande apoio na área de ensino. Ou seja, nós precisamos partir para o ensino. Agora, existe, por sua vez, um trabalho gigantesco feito por Unicamp, USP, né, que estão fazendo um trabalho nessa direção de patenteamento, de crescimento nesta área. Isso vai gerar riqueza, mas gerará, com certeza, é muito importante, é fundamental o trabalho que essas entidades estão fazendo, porém, se nós continuarmos com essa política de abandono do jovem e não dar para ele a oportunidade de ele estudar, e não dar a oportunidade de ter bolsas como os indianos têm nos Estados Unidos, como os chineses têm nos Estados Unidos, né? Como os coreanos têm também e tiveram, quer dizer, nós tínhamos o mesmo número de obras científicas publicadas e patentes que a Coreia nos anos 80. A Coreia hoje tem dezenas, centenas, de milhares de vezes mais. Só uma empresa como a Samsung, ela tem 3.000 patentes, 4.000 patentes a mais do que o Brasil todo no exterior. Isso numa patente mundial, num PCT. Isso numa empresa. Né? Então, a situação nossa é uma situação que nós temos que investir no ensino, tirar o jovem da marginalidade, investimos nas universidades, ampliando, disseminando essa cultura e também na nossa área temos que disseminar a cultura da propriedade intelectual, porque ela é fonte de ascensão para um país. Perfeito. Quero agradecê-lo por essa entrevista, por ter esclarecido, acho que o nosso telespectador, de forma tão assim, ampla a respeito do que é propriedade intelectual, a respeito do que vem a ser o registro de uma marca ou patentear um produto. Então, eu acho que ficou muito claro. Eu quero lhe agradecer mais uma vez por ter vindo aqui. Eu agradeço a oportunidade que tive e estou sempre à disposição. Muito obrigado a você que nos assiste. Eu quero mais uma vez agradecer ao Dr. Paulo e nós vamos continuar, fica aqui o nosso compromisso com você, de sempre trazer temas interessantes e que ajudem e que contribuam para o crescimento do Brasil. Obrigado pela sua audiência e até o próximo fim de noite. Obrigado a Deus. Um autoanticorpo positivo quer dizer que isso vai evoluir rapidamente para um quadro de hipotireoidismo, né? Porque a sequência natural é quando você tem esses autoanticorpos, com o longo do tempo você chegar a um hipotireoidismo. Quanto tempo isso vai demorar, ninguém sabe. Todos os casos vão evoluir para hipotireoidismo, também ninguém sabe. Mas existe esse questionamento do iodo com a imunidade. Estamos terminando o programa. Vamos fazer o seguinte, do ponto de vista cirúrgico, daquilo que você disse no programa, alguma coisa que você gostaria de reforçar e nos 15, 20 segundos você dá uma fechada e alguma recomendação especial? Eu acho que a grande preocupação das pessoas com o nódulo na tireoide, lembrar que nem sempre, ou quase nunca, é câncer. E mesmo tendo câncer, nós conseguimos um alto índice de cura com tratamento de cirurgia e depois com a radioiodoterapia. Ixi, e você, do ponto de vista clínico? Eu acho que, embora a tireoide seja a grande culpada de muitas coisas, eu acho que sempre que existir uma dúvida, deve ser investigada, porque às vezes o sintoma do paciente é pequeno e ela pode estar alterada, e saber que tanto funcionando a mais como a menos, são condições que têm tratamento fácil
e com boa resposta. Tá, muito bem. Eu queria agradecer muito a presença aqui do Dr. Alf, doutora Lígia. Muito obrigado pela presença. Fico muito feliz de saber que Lígia está bem, com bastante saúde, ótima aqui hoje no programa, que o Alf também está aqui conosco. E os amigos que nos conhecem sabem que nós trazemos sempre pessoas que a gente respeita muito e admira muito profissionalmente. Por isso, os dois colegas hoje aqui conosco. Muito obrigado a você que nos assiste. Este é o Conexão Brasil. Até a próxima vez. Até lá. Valeu.